Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui on va passer au cours numéro 21 où on va parler de proposer une sortie. Qu'est-ce que c'est un proposer une sortie? Proposer, c'est propor, ok? Sortie vem da palavra sortir, do verbo sortir. Então, proposer une sortie, propor uma saída, ok? A gente vai falar de coisas legais hoje. A gente vai falar de sair, de propor um restaurante, um bar, uma festa, tá? Propor um programa para alguém. E aí, antes da gente começar a falar como a gente propõe um sortie, eu vou explicar para vocês detalhadamente o que é a palavra rendezvous. Rendezvous. Gente, essa palavra é uma das palavras que eu mais ouvi na França. Porque essa palavra significa o seguinte, segundo Larousse, que é o dicionário oficial de francês que eu utilizo, tá? Para as aulas de vocês. Segundo Larousse, rendez-vous, c'est une rencontre prévue entre deux ou plusieurs personnes à une même heure et dans un même lieu. Entendendo um pouquinho? É um encontro, né, entre mais de uma pessoa, duas ou infinitas pessoas, em uma mesma hora, em um mesmo lugar, ok? Não tem uma palavra específica em português, por isso que eu trouxe essa significação para vocês, porque não existe uma palavra em português para dizer rendezvous. Gente, é uma hora marcada. Só que o rendezvous não significa só uma hora marcada no médico ou uma hora marcada com um professor para tirar uma dúvida na faculdade. Rendez-vous significa também um rendez-vous pour sortir, um rendez-vous pour faire la fête, um rendez-vous pour prendre une bière, um rendez-vous pour fazer coisas assim para se amuser, ok? Para se divertir, tá? Por isso que essa palavra, ela é tanto formal, rendez-vous, quanto informal, rendez-vous, mesma coisa. Uma coisa que vocês vão ver muito, principalmente em SMS, que a gente vai falar mais hoje, é rendezvous, que seria como se fosse a sigla, né, de rendezvous. E aí é muito utilizada, principalmente em SMS, né, WhatsApp, para você propor um rendezvous, ok? Gente, hoje a gente vai falar de SMS, de mensagens. Começando por uma curiosidade cultural que me assustou bastante na França. Na França, eles não usam muito WhatsApp. Já chegou lá? Tem lá, mas pouquíssimas pessoas têm. Eles usam mesmo o SMS. Sim, o velho SMS eles ainda usam. Então, aqui a gente vai simular uma conversa de SMS, tá? Para treinar como que seria escrever num SMS. Olha só. Primeiro tem a mensagem da Verdinha aqui. Coucou Marie, tu es libre mardi soir? Tu veux aller au cinéma? E a resposta. Salut! Désolée, je ne suis pas libre. Ça peut être aujourd'hui? Oui, ça marche. À quelle heure? Vers 19h. Ça te va? D'accord, à bientôt. Diálogo super informal entre dois amigos, duas amigas ali. Temos marcas de formalidade. Quais? Coucou, o tu, o a bientôt, que é um pouquinho mais formal, ok? E aí a gente tem algumas expressões interessantes, gente, que eu gostaria muito de falar pra vocês, porque é muito, 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 muito utilizado. Olha só, por exemplo, o ça te va. Ça te va é assim, isso te vai, uma tradução literal, quer dizer, tá bom pra você desse jeito? Pode ser? Seria um pode ser. A tradução mais ideal pra isso seria um pode ser? Pode ser? Outra expressão muito legal, muito, muito, muito utilizada é o ça marche. Oui, ça marche. Ça marche é uma forma de dizer também pode ser. Ou, não, tá legal. Dessa forma funciona. Ok, pode ser. Ça marche. Ok? Ça marche. Tem uma tradução muito certinha, né? Seria esse sentido mesmo. Ok, eu acho que são essas as duas palavras que eu queria falar pra vocês de expressões.
E a gente tem algumas formas, né, de perguntar para a pessoa se ela quer sair. A gente pode perguntar, por exemplo, tu es libre mardi soir? Mardi, puxa lá da memória, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, terça-feira, ok? Tu es libre, você está livre. Terça-feira, só noitinha. Tu veux, tu vai ver o verbo vouloir, que é o verbo querer, aller au cinéma. Salut, désolé, je ne suis pas libre. Je ne suis pas, negação, não estou livre. Ça peut être, pode ser, hoje, aujourd'hui. E ela responde, sim, ça marche. À quelle heure? Vers 19h. Ça te va? E ela responde, d'accord, ok, à bientôt. Ok? Outro exemplo de SMS, pra gente ter uma ideia. Aí, um SMS é da seguinte forma. Salut, RDV, à 18h, au bar brésilien. À 18h, né? Esqueci de colocar um Hzinho aqui. Au bar brésilien. O bar brasileiro, né? No bar brasileiro, ok? RDV, que a gente já viu que significa rendezvous, ok? Aí a pessoa responde, super, je suis disponible, posso ir. Je peux aller avec mon amie Julia? Eu posso ir com minha amiga Julia? Oui, bien sûr, gente, é claro, com certeza, né? Com certeza, pode vir. À samedi, bisous. À samedi, lembra que a gente dizia lá no primeiro aula sobre à samedi, à lundi, à mardi, né? Até aquele dia específico da semana. Bisous. A gente vai aprender agora quais são as fórmulas para proposer une sortie. O que a gente pode falar, tanto na oral como na escrita? Tu veux sortir? Repita comigo. Tu veux sortir? Você quer sair? Ou, tu veux aller au resto? Repitam. Tu veux aller au resto? Você quer ir no restaurante, né? Resto é uma forma informal ali de dizer restaurante. On peut aller au cinéma? Repitam comigo. On peut aller au cinéma? A gente pode ir no cinema? Ou on peut aller au resto? On peut aller au cinéma? On peut aller au théâtre? Ok? Variando ali. Outra forma de proposer une sortie. Pourquoi pas un spectacle de théâtre? Pourquoi pas un spectacle de théâtre? Repitam comigo. Pourquoi pas un spectacle de théâtre? Por que não um espetáculo de teatro? Por que não? Por que não? Aí outra pergunta. On se retrouve où? On se retrouve où? Repitam. On se retrouve où? A gente se encontra onde? On se retrouve, verbo pronominal, né? Se retrouver. On se retrouve où? Onde a gente se encontra. O, né? Onde. Ok? Vamos ver o que você pode responder para essas propostas de saída. Você pode aceitar ou refuser. Aceitar ou recusar. Olha só. Para aceitar, como que você fala? Você pode falar oui, d'accord. Sim, ok. Oui, d'accord. Repitam comigo. Oui, d'accord. Cuidando que o d'accord tem 2 Cs, tá? 2 Cs. Oui, d'accord. Ou ok, ça marche. Repitam. Ok, ça marche. Isso, ok. Funciona, né? Pode ser. Ça me va. Repitam. Ça me va. Ça me va, né? Isso me vai, isso pode ser pra mim, né? Isso me agrada, ça me va. Ou, je veux bien, repitam, je veux bien. Vou, je veux, eu quero bastante, né? Eu quero bem. Quero, é um intensificador, né? Do verbo veux, eu quero. Ok. Para refuser, para recusar uma saída. Você pode falar assim, ó. Je ne suis pas libre. Eu não estou disponível. Je ne suis pas libre. Não estou livre. Repitam. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Ok? Ou então, você pode dizer Désolé, je ne peux pas.
Repitam. Désolé, je ne peux pas. Désolé, je ne peux pas. Ok? Eu não posso, desculpa. O désolé é um... Nossa, me desculpa, mas eu não posso. Ok? Ou você pode dizer, c'est impossible pour moi. Olha, c'est impossible. Fazendo a ligaçãozinha ali entre o T e o I. C'est impossible. Repitam comigo. C'est impossible. Isso. C'est impossible pour moi. Ok. Outra. Ce n'est pas possible jeudi soir. Eu acrescentei aqui um dia, né? E um momento do dia. Para vocês saberem que vocês podem responder. Por exemplo, ce n'est pas possible mardi l'après-midi, por exemplo. Ce n'est pas possible vendredi soir. Ce n'est pas possible, tá? Não é possível naquele momento. Aí vocês podem mudar de acordo com o dia que for ter um rendezvous, ok? Sua proposta de saída. Então repitam comigo. Ce n'est pas possible mardi soir. Ok. Très bien. E aí, gente, vocês já viram que a gente usou um verbinho novo, né? Nessas outras frases. O verbo se chama pouvoir. Pouvoir, ok? Pouvoir, pouvoir. Ok? Pouvoir, um pouquinho mais com um. Pouvoir. Aí, como é que ele funciona? É o je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Mais uma vez. Je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Ok? Qual que é a particularidade desse verbo? Bom, ele é um verbo que termina com o ar, ok? Daquele grupo, do segundo grupo que a gente falou em umas aulas aí atrás. E ele termina da seguinte forma. O je termina com x, o tu termina com x e o il, elle termina com t. Então fica xxt, xxt. Guarda isso porque é muito comum a gente confundir mais uma vez, porque a pronúncia é a mesma. Je peux, tu peux, il peut. Na hora de escrever, dá uma banana na cabeça, então por isso que é legal marcar desse jeito. xxt, ok? Pouvons com a finalização normal, pouvez também EZ normalmente e NT para il, ok? Vouloir, o outro verbo novo que a gente está aplicando aqui hoje. Vouloir, o verbo vouloir significa querer, tá? Também funciona da mesma forma, xxt, on, EZ, ENT, ok? Então olha como é que fica. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Tá? Vamos repetir os dois verbos pra gente fixar bem na memória? Je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Ok? Verbo vouloir. Je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, il voulait. Desculpa, il vole. Desculpa, il vole. Ok? Se você lembrou de uma musiquinha, quando eu falei vous voulez, é normal, tá? Você tem aquela musiquinha do Moulin Rouge, que ele fala vous voulez coucher avec moi ce soir? Então, é o do vous voulez, você quer coucher avec moi, ir pra cama comigo, ok? Coucher é o verbo que a gente já viu na aula passada, né? Se coucher. Avec moi, comigo, ce soir, essa noite. Ok? Assim você não esquece de como conjuga o verbo vouloir na pessoa vous. Ok? Gente, atenção máxima aqui. Eu fiz esse slide discreto, como vocês estão vendo, com cores bem discretas, né, que não mudam muito, para vocês prestarem atenção numa coisa, gente,
que eu ouvi tanto no francês que se eu fosse ganhasse R$1 a cada vez que eu ouvisse essa palavra, estaria bilionária. Gente, pronom on. Desde o começo das aulas eu estou escondendo para vocês o jogo. Eu sempre mostro para vocês que tem as pessoas, os pronomes pessoais ali, né? Tem o je, tu, il, nous, vous, il. Mas tem mais um, que ele é totalmente informal, mas extremamente usado. É o on, ok? O on, ele se conjuga exatamente como a terceira pessoa do singular, como il, ela, ok? O il, ela. Vou até escrever pra você. Ah, tá aqui escrito já. Sou muito eficiente. Il, ela, ok? Il, ela. E o que significa o on? Gente, o on não é nada mais do que a gente. A gente é on. Então, por exemplo, on va ao cinema. A gente vai no cinema. On va au théâtre. A gente vai no teatro. On va faire la fête. A gente vai fazer uma festa. On va faire, ok? Algumas vezes, quando eu falava com vocês, eu falava o on, mas eu não falava o que eu tava falando exatamente. Porque eu tava escondendo o jogo mesmo. Porque é legal, nesse nível do francês, a gente começar a aplicar o on. Aqui, como tá escrito aqui, é o equivalente a nous allons, tá? É como se fosse mais de uma pessoa. Só que com a conjugação, não do nous, com a conjugação do il. Pra ficar mais claro, deixa eu voltar aqui nessa tela aqui, que tem os pronomes. Tem o je, o tu, il, elle, nous, vous, il. E o on, que entra nessa coluna aqui, ó. On. Então, todos os verbos que eu já mostrei pra vocês, que tem essa conjugação aqui, no il, elle, é a mesma conjugação pro on. Por exemplo, on mange, on sort, on se réveille, on veut, né? On peut, ok? Sempre a mesma escrita, mesma conjugação de il, elle, terceira pessoa do singular, ok? Por que é importante nesse ponto a gente falar? Porque a gente tá falando de algo só informais, né, nessa aula. E o on é a maneira informal. Nada mais é do que a gente, tá? Nada mais é do que isso. Mas prestem atenção, porque os franceses falam muito on. Muito, 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 muito. Eles não falam nous pouvons, né? Eles falam on peut, tá? Que nem no português, a gente fala nós podemos, a gente fala a gente pode. Então, é mais usado que o nous, é o on, ok? Olha os outros exemplos que eu trouxe pra vocês. On va aller boire une bière. Une bière, bière, cerveja, une bière. On va aller boire une bière. A gente vai beber uma cerveja, ok? Repitam comigo. On va aller boire une bière. Ok. Outra frase. On va au cinéma. Né? Nós vamos ao cinema. On va au cinéma. A gente vai ao cinema. Pode repetir comigo. On va au ciné. On va au ciné. Que é uma forma bonitinha de dizer cinema. Ok? On arrive vers 18h. Né? A gente chega aproximadamente às 18 horas, né? Aproximadamente às 18 horas. On va prendre un rendez-vous. Repitam comigo. On va prendre un rendez-vous. Voilà. On va prendre un rendez-vous. On va prendre un rendez-vous. Isso, exatamente. On va prendre un rendez-vous. A gente vai pegar, né? A gente vai pegar um rendezvous. A gente vai marcar um horário, tá? A gente vai marcar um horário. É legal esse exemplo para dizer, tá? Un rendezvous, geralmente você prend un rendezvous, tá? Geralmente, je prends un rendez-vous chez les médecins, por exemplo, no médico. Je prends un rendez-vous avec mon prof, mon professor. Eu vou pegar um rendezvous, vou marcar um horário com meu professor, ok? Então tá, o que a gente vai fazer aqui? Já que eu estava escondendo o jogo pra vocês, a gente vai fazer o seguinte.
Algumas frases que eu já mostrei pra vocês, a gente vai transformar usando o on, ok? Não é importante com o contexto, só pra gente pegar como que faz. Por exemplo, aqui, ó, nessa frase aqui, tu es libre mardi soir? Você pode perguntar, on est libre mardi soir? A gente tá livre terça-noite? On é... Ai, como que eu sei qual é a forma de dizer o verbo? Terceira pessoa singular. Il, elle, est. est libre. Por exemplo. Ok? Aqui também, je ne suis pas libre. Por exemplo, quero falar, a gente não está livre. A gente não está livre. A gente fala, on n'est pas libre. E aí a regra para negação, gente, só porque é on não muda, né? A única coisa que eu quero que vocês enxerguem aqui é como eu escolho o verbo que vai com on. Terceira pessoa do singular é o mesmo que il e elle. Ok, aqui já não tem mais nenhum que a gente pode exercitar. Vamos ver aqui. Je suis disponible. On est disponible. Je peux aller avec mon amie Julia. Eu posso ir com minha amiga Julia. Vamos transformar isso para on. On. E aí o verbo pouvoir vai para a terceira pessoa do singular. Lembra a nossa regra? XXT. XXT. O T é a terceira pessoa do singular. Então a gente sabe que é com T. On peut. Ok. On peut aller avec mon copine. Não, aí trocaria, né? O mon copine para notre copine, no copine, ok? E é isso. Aqui também, né? Olha só. Como eu já estava usando o on aqui. On se retrouve. Essa é a pessoa singular. On peut. T. XXT. Ok? Tu veux sortir? On veut sortir. A gente quer sair? On veut. XXT. On veut sortir. Tu veux aller au resto? Tu veux aller au resto? Tu veux. On veut aller au resto? On veut aller au resto. Ok? On se retrouve, on peut aller au cinéma. Ok? Viram como é fácil? O pronome on, na verdade, ele só vem acrescentar pra gente, né? Ele só vem dar mais vocabulário, porque a conjugação dele é mais ou menos ela é igual à da terceira pessoa do singular, então não é nenhuma novidade pra gente e serve para ampliar nosso vocabulário mesmo. Essa é a função do on. Então, o que eu quero que vocês façam nessa aula? Eu vou dar um conselho. Um conselho. O francês, gente, como qualquer outra língua estrangeira, só é aprendido esse ouvido, tá? É muito importante que, além das aulas aqui, vocês, por conta, procurem coisas para ouvir. E eu já tinha falado para vocês de rádio, né? Vamos escrever aqui o nome da rádio que eu gosto. Claro, você pode escolher a sua rádio. A gente tem o France Info. E no franceinfo.fr, vocês vão ver que tem a opção de escutar en direct, que é ao vivo, tá? O rádio, mesmo rádio que tá passando na França, vocês podem escutar em casa. E além disso, tem alguns vídeos de notícias, tá? De notícias, que é muito legal, porque o vídeo nos oferece a visão e a audição. Fica muito mais fácil para você entender o que tá falando, o que está sendo falado, se você ouve a expressão corporal e tal, né? Isso é bem bacana. E além disso, também tem notícias escritas, tá? É muito legal. Gente, um texto por dia não vai matar ninguém, né? Ler um texto por dia em francês. Não entendeu nada? Mentira. Você vai entender algumas palavras. Algumas palavras você vai entender. Nem que seja um número, que seja uma preposiçãozinha, você vai entender, porque a gente já tá quase no final do nível debutante, ok? E aí,
Eu tentei, então, trazer para vocês um exemplo de uma música, né? De uma cantora, de uma chanteuse que me plaît, que me agrada. O nome dela é Zaz, ok? Como tá escrito aqui, ó. Z, tá um pouco escondido, mas dá pra ver, né? Zaz. Z-A-Z. Z-A-Z. Essa cantora, ela canta um pouco um estilo mais jazz, assim, tá? E ela tem umas letras bem bacanas. Por que eu tô trazendo ela nessa aula de hoje? Porque ela tem uma letra, uma música que se chama Je veux. Je veux, né? Do verbo vouloir que a gente viu hoje. Eu quero. E ela fala várias coisas que ela quer. Ela fala je veux l'amour, por exemplo, eu quero amor. La bonne humeur, eu quero bom humor, ok? Então é legal vocês verem esses vídeos dela acompanhando as letras. Elas têm umas letras bem legais para quem tá aprendendo francês. Eu usei bastante ela quando tava usando francês, então é bem bacana. As dicas de hoje são essas, tá? Escutar bastante o francês, fazer do francês parte da sua vida, escutar no carro, indo pro trabalho, escutar, né, no fone de ouvido, no ônibus. É muito importante. A gente tem sim tempo na nossa vida para colocar o francês se a gente se esforçar para encontrar esse tempo, ok? E aí, vê lá no France Info. Você pode, por exemplo, seguir no Twitter, se você tem o France Info, seguir no Facebook, né? Pra ter realmente o francês aparecendo na sua vida, ok? Mas essa música eu queria que vocês vissem, mesmo meio obrigatório, tá? Je veux. Assim vocês vão pegar bem certinho o verbo vouloir, ok? É isso também, vocês estão livres para fazer outras atividades aí também na sua casa, como por exemplo, tentar mandar um SMS fake, né, para alguém na sua casa de você quer ir no cinema hoje? Tu veux aller au cinéma ce soir? Ok? A gente pode criar aí algumas frases interessantes. Ok? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês sigam meus conselhos e à la prochaine!